Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente iniciando mais uma aula para os alunos do quarto ano. Sexta-feira a gente não teve aula, assim, gravada, com conteúdos novos. A Pro mandou para vocês uma atividade avaliativa para a gente testar aí nossos conhecimentos. Apesar de que a Pro está muito preocupada com a turma do quarto ano, eu percebo que é uma das turmas que não acompanha de forma sequenciada as nossas aulas. E isso contribui muito na aprendizagem de vocês, porque vocês acabam aí deixando 2, 3, 4 aulas para fazer, para assistir ao mesmo tempo, e depois vocês não absorvem esse conteúdo de forma tranquila. Então é uma prática que a Pro pede que vocês parem de fazer, né? Que vocês continuem assistindo de forma sequenciada, que significa todos os dias a aula, porque todos os dias a gente ia para a escola. A gente só não vai hoje para um prédio físico, mas todos os dias a gente vai à escola também de forma, né, EAD, que é essas formas assim, onde a Pro chega a vocês utilizando as tecnologias. Então vamos iniciar a nossa correção daquela atividade que a Pro postou no grupo. Quem imprimiu vai pegar a sua impressão, quem não imprimiu vai pegar o seu caderno que copiou lá para a gente fazer aqui agora a nossa correção. Então lá na nossa avaliativa tinha aqui no primeiro pedindo para a gente completar com os artigos definidos e indefinidos. Então vamos lá. A Pro pede que vocês coloquem aí certo ou errado, entenderam? Se a Pro vai dizendo aqui a resposta, você olha se a resposta está de acordo, se tiver coloca certo, se não você coloca errado. Porque no final da nossa correção, a Pro vai estar dando aí para vocês o valor de cada um dos acertos para que vocês possam multiplicar e descobrir quanto que vocês tiraram nessa prova a critério de absorção de conteúdo, não de critério de vocês terem nota para passar, porque a gente ainda não está fazendo esse tipo de avaliação, né? Então a Pro manda essa avaliativa para saber se vocês estão absorvendo conteúdos mesmos. Então, se fosse uma prova valendo nota, quanto vocês tirariam, né? Então vamos aí, certo e errado, de acordo com o que a Pro falar. Então aqui no primeiro vai ser assim: a raposa faminta estava passando por uma parreira. Então aqui vai colocar a e aqui vai colocar uma parreira carregada de uvas maduras, com a vontade enorme de comê-las. Começou a dar vários saltos para alcançar um cacho. De tanto tentar, acabou se cansando sem ao menos ter tocado em uma única uva. Por fim desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma: umas uvas estão verdes. Não vale a pena o esforço. A gente aqui se coloca assim: as uvas estão verdes, viu? Tira esse uma e coloca a. As uvas estão verdes, não vale a pena esse esforço. Vamos aqui para o segundo que diz: leia o texto e circule os numerais. Então aí nesse texto tem palavras que são numerais, em português a gente sabe que é a escrita do nome. Então tem assim, ó: mamãe preparou 150 docinhos e 220 salgadinhos para a festa de aniversário de Mariana. O primeiro convidado a chegar foi Davi. Ele fez o dobro das travessuras que costumavam fazer e sozinho comeu um terço desse bolo. Então vamos circular todos os numerais que tem aqui. Então aqui, ó, no início a gente já circula o nome. 150 é um numeral. 220 é outro numeral. Primeiro é um numeral. Dobro é um numeral. E um quarto também é numeral. Agora separe os numerais que você circulou na coluna certa. Aqui no multiplicativo a gente vai escrever o nome dobro. No cardinal a gente vai escrever o nome 150 docinhos e 220. 150 e 220. No fracionário a gente vai escrever aqui, ó, um quarto. E no ordinal, primeiro. Vamos subir. Classifique os numerais. Então, nas frases tem um numeral aí, um nome que está de preto, bem escuro, e a gente vai dizer em que grupo de numerais ele está inserido. Então, nosso time marcou 8 gols. Vamos escrever aqui cardinal. Fiquei com um terço do dinheiro fracionário. Pedro foi classificado em 8º ordinal.
Bruno recebeu o triplo da mesada, multiplicativo. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por pronomes pessoais adequados. Joana e Sandra assistiram ao novo filme no cinema. Elas assistiram ao novo filme no cinema. Eu e Patrícia viajamos num feriado. Nós viajamos num feriado. A menina nada na piscina do clube. Ela nada na piscina do clube. Circule os pronomes possessivos. Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Aqui, ó, dela, ideia de posse. Nosso compromisso sempre foi cumprido no prazo determinado. Nosso. O meu diário guarda meus segredos. Meus. Meu diário, meus segredos. Tenho muito carinho pelo chefe, né? Tenho. Complete com pronomes demonstrativos. Esta caneta é minha, mas esta é sua. Então, vamos colocar assim. Esta caneta é minha, mas aquela é sua. Vamos lá. Esta caneta é minha, mas aquela é sua. Por que Maria fez isso? Esse lápis é maior do que este. Este carro é do meu pai. Então, esse carro é do meu pai. Agora a Pro vai dizer quanto vale aí cada acerto para vocês nessa avaliativa que vocês corrigiram com a Pro agora. Então, para a correção, para vocês calcularem aí quanto aí vocês tiraram, cada acerto vai valer 0,277. Então, como vai funcionar para calcular? Digamos que você contou aí a quantidade de acertos e nessa quantidade de acertos vocês acertaram aí 25 acertos. Então, eu tive 25 acertos, eu pego os 25 vezes 0,277. E nesta atividade eu tinha acertado 6,9. Então, é assim que vocês vão calcular. Conta a quantidade de acerto e multiplica vezes 0,277. Não vamos pegar livro hoje, estamos falando aí da aula de redação, então todo mundo com o caderno na mão, prestando atenção na atividade agora, para aprender aí sobre mais um gênero textual. Então hoje a gente vai estar trabalhando aí com o gênero textual. Cartas, né? Vamos saber aí sobre esse gênero textual que sofreu uma modificação em função da tecnologia dos tempos modernos, né? A carta ela não deixou de ser utilizada, mas nesse processo em que o mundo se modernizou, ele se transformou em eletrônico, em tecnológico, a carta também teve uma modificação muito grande. Então vamos descobrir que modificações são essas. A definição de carta é: carta ou correspondência é um dos meios de comunicações mais aplicado no cotidiano das pessoas, né? Antigamente, né, lá atrás, no tempo dos avós, dos pais de vocês, era um dos meios de comunicação mais utilizados. As pessoas escreviam cartas para os parentes, familiares, para contar novidades que aconteciam ali quando eles não moravam próximo. Mas aí a gente sabe que a tecnologia chegou, o mundo se modificou, mas a característica principal da carta, que é o fato de possuir ali uma pessoa que envia, que é chamada de emissor ou remetente, e uma pessoa que recebe, que é chamada de receptor, destinatário, continua presente ainda. A gente mudou a forma, né, de transmissão dessa carta, mas a fundamental característica dela é de que tenha uma pessoa que escreva e outra que receba, não perdeu a sua essência. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, quer dizer, como ela chega à pessoa que é o destinatário. Mas ela não deixou, né, ela não perdeu sua essência, porque a gente deixou de escrever no papel e passou a usar o endereço eletrônico. O que é um endereço eletrônico? Então, hoje, essas
forma moderna da carta é chamada de e-mail, né? O endereço eletrônico que a gente manda ali a pessoa alguma notícia, e se essa pessoa estiver conectada com você numa rede social, automaticamente ela recebe essa mensagem enviada por vocês. Então, qual é a diferença? Antes a gente escrevia uma carta, né, ia ao correio, tinha todo um procedimento que a gente precisava adotar para que essa carta chegasse ao destinatário. Quem é o destinatário, quarto ano? É quem recebe a carta. Quem é o remetente? É quem envia a carta. Tá entendendo? Então, a gente precisa perceber isso. Quem envia e quem recebe esta carta. Essa forma de transmissão eletrônica, ela dispensou alguns itens que a gente tinha que preencher na carta que ia para o correio, mas ela ainda conserva aí a questão de você escrever o endereço de quem vai receber. Não o endereço da casa, não o número da casa, não o bairro, ou a cidade ou o estado. Hoje a gente, quando vai enviar um e-mail, escreve o endereço eletrônico dessa pessoa. Mas se você quisesse escrever ainda uma carta utilizando aí papel, né? Uma carta manuscrita, que é aquela que a gente escreve. Então, tem pessoas que ainda preferem fazer esse tipo de escrita, mesmo com a expansão da tecnologia, né? Mesmo aí com e-mail, com as mensagens de redes sociais, né? Elas preferem ainda sentar, pensar e escrever uma carta para alguém que ela quer dar alguma notícia. Então, essa pessoa que faz esse tipo de coisa, ela precisa perceber duas coisas importantes. Essa carta, ela vai em um envelope, entendeu? A gente tem que selar esse envelope, fechar e mandar pelo correio. Mas para mandar para esse correio, na frente do meu envelope eu vou escrever o destinatário, que é a pessoa que vai receber. Então eu vou escrever o nome dele na frente da carta, o endereço, o CEP, a cidade, o estado, para onde essa carta vai. Atrás dessa carta eu vou escrever sobre o remetente, que no caso sou eu. Então eu vou escrever meu nome, né, a rua ou a avenida que eu moro, o número da minha casa, o bairro, o CEP da minha rua, a cidade que eu estou escrevendo e o estado. Então, para mandar uma carta pelo correio, a gente precisa obedecer isso. Na frente, a gente escreve todas as informações de quem vai receber a carta e atrás, a gente escreve aí todas as informações de quem enviou esta carta. Nesse tipo de gênero textual, tem duas formas de linguagem que podem ser utilizadas. A linguagem formal é a linguagem informal, que você aí vai descobrir quando utilizar de acordo com o quê? Com a, digamos assim, você tem com aquela pessoa um tipo de intimidade. Então, se eu tenho intimidade com a pessoa que eu estou escrevendo esta carta, eu vou utilizar com essa pessoa a linguagem informal. É aquela que eu posso utilizar gírias, palavras que a gente fala no dia a dia, né? Que são as palavras chamadas de coloquiais, palavras do nosso dia a dia. Mas se eu vou escrever uma carta para uma pessoa onde que eu não tenho nenhum tipo de intimidade, digamos assim, vou escrever uma carta para uma faculdade, uma carta para o meu prefeito, uma carta para o meu governador. Então, essas pessoas eu não tenho a intimidade do dia a dia. Então, nesse processo, a minha linguagem tem que ser informal, tem que ser formal, que é aquela que a gente vai perceber todas as normas gramaticais. Eu tenho que escrever palavras corretas, eu tenho que saber se as palavras estão concordando, né? Tudo isso nesse processo de escrita precisa ser observado, porque essa pessoa que receberá minha carta, ela não tem intimidade comigo, por isso que eu estou usando minha linguagem formal. E vai ter coisas também na estrutura da carta que vocês vão ter que fazer de acordo com quem é o destinatário dessa carta. Então vamos descobrir que coisas são essas. Vamos falar aí das características. O que caracteriza esse tipo de texto? Então, nas cartas, o que é que eu encontro ali? Eu encontro na carta, em todas elas, seja na formal ou informal, a presença do destinatário e do remetente. Então vamos lembrar, destinatário quem recebe, remetente quem envia. Nessa carta também pode ter duas formas de linguagem. A formal quando eu não conheço a pessoa e informal quando eu tenho ali intimidade.
A questão de ordem sentimental, geralmente eu uso isso quando eu conheço a pessoa, então informal. Mas mesmo assim eu vou falar sobre minha subjetividade. O que é isso, Pro? Coisas que eu quero falar na minha carta que só pertencem a mim, tanto na linguagem formal como na linguagem informal. Então o que eu estou falando ali naquela carta é sobre a minha pessoa. O texto é breve, a gente não vai fazer um texto enorme, 3, 4, 5 folhas, não, é uma coisa muito mais resumida, né? Eu falo da minha pessoa, então, primeira pessoa do singular, eu tô falando de mim mesmo. E os fatos, né, o que eu vou tratar na carta, o tema é livre. Eu é quem vou determinar o que eu quero dizer, tanto na linguagem, tanto na carta formal como na carta informal. Falei aqui das características, vamos falar da estrutura. Então, para escrever uma carta, o que eu preciso observar nesse processo de escrita? Então, o primeiro procedimento para se escrever uma carta é que eu vou colocar lá, antes de qualquer coisa, a cidade que eu estou escrevendo, que é o local, e a data, quer dizer, o dia que eu estou escrevendo. Vou colocar dia, mês e ano. Depois que eu faço isso aqui, eu vou trabalhar aí com o vocativo. O vocativo é uma das estruturas da carta que depende de quem vai receber, o destinatário. Se eu, nesse processo do vocativo, não conheço a pessoa, eu vou utilizar aí somente o nome dela. Então, eu vou escrever para o governador, eu vou dizer governador Paulo Câmara. Não tenho intimidade com ele, então só vou escrever o nome. Mas se eu tenho intimidade, o meu vocativo pode ser palavras carinhosas, como caro amigo, querida tia, né, amado irmão. Então, eu tenho ali com aquela pessoa intimidade, o meu vocativo pode ser palavras carinhosas. Se eu não tenho, somente o nome da pessoa que eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo a carta. Depois que eu coloquei lá a minha data, o local, né, o mês, o ano e o vocativo, eu vou fazer o corpo do texto. O que é isso, Pro? O que eu quero falar? Para que é que eu escrevi essa carta? O que é que eu queria dizer ao destinatário? Então, eu vou escrever ali tudo o que eu queria dizer àquela pessoa. Tanto na linguagem formal como na informal, a gente usa o mesmo mecanismo. Depois que eu terminei de escrever tudo o que eu queria, aí a despedida é outra estrutura que vocês precisam obedecer de acordo com quem vai receber. Se você está usando lá a linguagem formal ou informal. Se eu estou usando a linguagem formal, então eu vou usar uma palavra formal. Eu posso dizer obrigada pela atenção, atenciosamente, são palavras que eu utilizo na linguagem formal. Se eu estou ali fazendo uma carta para a pessoa que eu conheço, então a linguagem informal, eu posso usar despedidas carinhosas, como beijos carinhosos, forte abraço, um abração, te amo, te adoro, né? Essas coisas de despedida que eu posso utilizar de forma carinhosa somente na informal. Na formal, eu tenho que usar palavras, né, formais. Eu só estou ali me despedindo mesmo da pessoa. Após esse processo de despedida, aí a gente vai escrever, né, assinar, o remetente vai assinar o nome dele, primeiro nome, não é o nome completo não, só o primeiro nome. Então, se sou eu que estou escrevendo a carta, eu vou escrever lá Judeane, que é a assinatura. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um modelo de carta, para a gente avaliar que toda a estrutura foi aqui utilizada. Então, no primeiro momento, aqui a carta traz o que? O local e a data, né? A cidade, o dia, o mês e o ano que essa carta foi escrita. Depois traz o vocativo, perceba que aqui ela conhece a pessoa, porque ela bota amiga querida, né? Então, é uma linguagem formal que a gente vai usar aqui. Aqui a gente tem todo o corpo do texto, tudo que ela queria falar. Ela queria falar para a amiga, ela escreveu aqui, ó, o que a gente chama de o corpo do texto. Depois aqui no finalzinho ela se despede, ó, beijos grandes e enormes abraços, é a despedida. E no finalzinho tem a assinatura do remetente, que quem escreveu essa carta foi Carol. Então a estrutura certa da carta foi toda obedecida aí nesse processo. A carta está ok. Vou estar enviando para vocês uma atividade lá no grupo da escola, né, falando sobre esse gênero textual. E aí vocês vão lá, vão desenvolver essa atividade e a Pro vai estar explicando direitinho o que é que a gente vai fazer nesse processo lá. Então, calculem a nota que vocês tiraram na avaliativa e me dêem um retorno sobre isso, viu? Porque não adianta a Pro
produzir uma avaliativa para ver como é que vocês estão e aí ninguém me retorna nada, ninguém faz nada, fica sem sentido esse processo de mandar e não receber um retorno. Então, gente, um beijo e até a nossa próxima aula.